Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos para a nossa segunda topologia de estudos dos retificadores monofásicos, né, de baixa potência ainda, tá? Mas nesse caso ele já é um retificador que já pode ser empregado com uma potência um pouco maior quando comparado aos retificadores de meia onda que nós estudamos na aula anterior. Bom, lá na aula EA18, quando nós estudamos o retificador de meia onda, nós vimos uma das características dele que é de ter um valor médio de tensão de saída bem menor do que sua tensão máxima de entrada, né? Isso porque ele usa apenas um semiciclo da rede elétrica, tá? Bom, o retificador de onda completa, né, no qual inclui ali agora o de derivação central, né? Ele aproveita os dois semiciclos da rede elétrica. Por isso a gente fala retificador de onda completa. O que possibilita, então, a gente ter uma tensão de saída significativamente maior quando comparado com o retificador de meia onda. A figura 1 mostra o circuito do retificador de onda completa com derivação central. Então, eu chamo a atenção para vocês que tem uma desvantagem significativa desse circuito, que é o uso do transformador com dois enrolamentos em série no secundário. O que torna aí o circuito mais caro, mais pesado, como um todo. Caso você não tenha estudado esse tipo de transformador ainda, eu vou deixar o link da playlist sobre esse assunto na descrição desse vídeo, tá? Essa é a forma mais comum de se obter uma tensão V1 e V2 ali, defasada em 180 graus, conforme você pode observar também ali no gráfico, A tensão da saída V1 do transformador em relação ao ponto médio, a referência, o tape central, e a tensão V2, a parte de baixo do enrolamento secundário do transformador. Essa defasagem de 180 graus também pode ser conhecida aí como contrafase, dependendo da referência que você estiver utilizando no teu estudo aí, Bom, em geral, o que nós temos é que quando uma das tensões está no seu semiciclo positivo, a outra está no seu semiciclo negativo, Sempre ali em relação ao terra. Então é importante entender bem isso para o entendimento do funcionamento completo desse circuito, tá? A gente tem que prestar bastante atenção nas polaridades das tensões em cada dispositivo para cada semiciclo. Por isso nós temos a marcação ali também da polaridade instantânea nos enrolamentos do transformador. Vamos começar analisando esse circuito do intervalo ali de 0 a π, tá? Então, nessa condição, considerando o sentido convencional ali para a corrente, da fonte V1 ali a princípio, nós temos que o potencial do anodo de D1 é maior do que o do catodo dele, Então, nós temos que D1 está diretamente polarizado. Então, a corrente atravessa o diodo D1 e atravessa também a carga e retorna para a fonte V1 pelo terra, tá? E no mesmo intervalo de tempo, nós temos que, para a fonte V2, ela está aplicando ali o potencial negativo no anodo do diodo D2, enquanto o catodo está no potencial maior, correto? Então, D2 está reversamente polarizado. Então, nós temos que a fonte V2 ela não contribui com a tensão de saída do retificador no intervalo ali de 0 a π. Temos, então, o mesmo comportamento que nós vimos na aula EA18, para o retificador de meia onda. A tensão no resistor é a tensão da fonte V1 menos a queda de tensão do diodo D1. Ok. No próximo semiciclo, nós temos a inversão da polaridade das tensões da fonte V1 e V2, Então, agora, V2 vai polarizar diretamente o diodo D2, enquanto a fonte V1 vai polarizar reversamente o diodo D1. Então, nesse intervalo, nós temos que a tensão V2 menos a queda de tensão no diodo D2 é aplicada na carga, enquanto V1 não contribui com a tensão de saída do retificador. Em geral, pessoal, nós temos aqui que essa topologia é como se fosse ali dois retificadores de meia onda, só que trabalhando em contrafase, ou seja, a cada 180 graus, é um retificador de meia onda que vai alimentar a carga, entenderam? Então, por isso que nós temos ali que é um retificador de onda completa. No semiciclo positivo, é um diodo que vai conduzir. No outro semiciclo, será o outro diodo que vai conduzir. Então, vai ficar alternando entre esses diodos, mas para a carga, o que a carga está enxergando? A carga está enxergando
que nos 2 semiciclos está chegando tensão para ela. Então, para a carga, nós temos aqui um retificador de onda completa. Os 2 semiciclos da rede elétrica estão sendo úteis para a produção da tensão lá na saída. Observe bem o gráfico da tensão VO, ali, né, que é a tensão no resistor. Então, para a tensão de saída no intervalo de 0 a 2π, nós temos 2 pulsos de tensão. Enquanto no retificador de meia onda nós só tínhamos um pulso, né? O outro semiciclo a tensão era 0. Então é fácil notar, pessoal, que a tensão média vai ser o que então? 2 vezes maior do que a obtida para o retificador de meia onda que nós vimos na aula anterior, né? EA18. Então a tensão média na carga vai ser o quê? Tensão máxima lá na carga vezes 2, né? Que é 2 vezes maior, dividida por π. Então, o que mudou dessa expressão para o retificador de meia onda? Apenas ali o vezes 2. Uma característica importante, pessoal, que nós estudaremos de forma aprofundada no futuro, é a análise ali do primário do transformador, tá? Que no caso desse circuito aí, né, nos 2 semiciclos nós temos correntes no primário, o que reduz bastante aí o conteúdo harmônico da corrente da rede elétrica, se a gente comparar com um circuito do retificador de meia onda, tá? Não quer dizer que não vai ter conteúdo harmônico. Simplesmente estou dizendo que é menor. Bom, vamos ver outra característica que é importante aqui para esse circuito, né? O pico inverso de tensão, né, lá no diodo, ou seja, quando o diodo estiver bloqueando, para esse circuito aqui é maior do que nós vimos lá para o retificador de meia onda, tá? Ó, considere então que nós estamos vendo ali o semiciclo positivo da fonte V1, lá no comecinho, tá? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff no sentido horário para obter a tensão do diodo D2, que é o que está bloqueando ali no primeiro semiciclo, ok? Então, nós temos ali V2 mais V1 menos a queda de tensão no diodo D1 e menos a queda do diodo D2. Tudo isso é igual a 0. Se a gente isolar agora a queda de tensão do diodo D2, nós temos que a tensão dele é V1 mais V2 menos VD1. Considerando que as duas formas de onda ali têm a mesma tensão, né? Nós podemos fazer então que a tensão no diodo D2 que está em bloqueio é 2 vezes a tensão da fonte, uma delas, né, no caso aqui eu vou considerar V2, menos a queda de tensão do diodo D1 que está conduzindo nesse semiciclo, né? De forma geral, já que nos próximos semiciclos a única coisa que vai mudar é qual diodo está conduzindo e qual está bloqueado, o valor do pico inverso de tensão vai ser 2 vezes a tensão de pico de uma das fontes menos a queda de tensão de um diodo. Ou seja, nessa topologia, o diodo ele tem que suportar aproximadamente 2 vezes a tensão de pico de uma das fontes, o que demanda mais atenção aí na hora da gente fazer a escolha de qual diodo nós vamos utilizar em um determinado projeto. Né? A tensão de ruptura reversa, num circuito como este, ela tem que ser observada com mais atenção, né? Porque ela é 2 vezes maior do que a tensão no retificador de meia onda. A última análise agora é com relação ao período de um ciclo do sinal de entrada, né? Que é o T-in ali, né? O período do sinal de uma das fontes ou das duas, tanto faz. E vamos comparar com o período da tensão de saída, que é o TO. Enquanto o período do sinal de entrada vai de 0 a 2π, o período do sinal de saída ele vai de 0 a π. Né? Isso por quê? Porque depois de π a 2π é repetição, ou seja, é um novo ciclo. Né? Então, nós temos aqui que o período do sinal de saída ele é metade do período do sinal de entrada. E como a frequência é o inverso do período, nós temos que a frequência da ondulação de saída para esse retificador é o dobro da frequência da tensão de entrada. Né? Então, nós temos aqui um dobrador de frequência para a ondulação da tensão de saída em relação à frequência de entrada. Tá? Essa característica ela é muito importante na hora de a gente ir para a etapa de projeto dos filtros de saída, né? Para atenuar a ondulação aí da tensão lá na carga. Nós veremos isso em breve. Bom, pessoal, eu sei que parece muita informação num curto intervalo de tempo, pessoal, mas é importante esse nível de detalhamento para esse tipo de circuito, para que a gente compreenda bem o funcionamento dele, consiga fazer
projetos adequados, tá, pessoal? E que a gente consiga também dar manutenção nesse tipo de circuito, né? Entender bem a análise do circuito é fundamental, né, na eletrônica. Bom, pessoal, então antes da gente ir para a bancada de trabalho, ver esse circuito funcionando, né, na prática, vamos ver aí um exemplo numérico detalhando o procedimento de cálculo. Exemplo 1. Para o retificador de onda completa com derivação central na figura 2, determine VCC, ICC e o pitch, né? Tensão e a corrente média na carga e o pico inverso de tensão. E também a potência média dissipada no resistor. E também pede ali a frequência da ondulação da tensão de saída. Então, nós temos aqui um retificador de onda completa com derivação central ali no secundário do transformador, alimentando ali uma carga de 56 ohms, né? Que é com base nesse circuito que nós vamos ver depois ali na prática, na bancada, esse circuito funcionando. Então, olha lá, pessoal, nós temos que a tensão de alimentação ali é 127 volts. E a relação de transformação aí é de 7,06 para 1, tá? Então, pegando ali a expressão que nós estudamos nas aulas sobre transformadores, né, da relação de transformação ali primário e secundário, e isolando para a tensão no secundário, nós temos 1 sobre 7,06 vezes 127, que dá ali aproximadamente 18 volts. Tá? Essa é a tensão no secundário, considerando os dois enrolamentos em série. Mas como nós temos aqui a derivação central, né, as tensões V1 e V2 terão metade da tensão, ou seja, 9 volts cada. A tensão média lá na carga, conforme nós vimos há pouco, é 2 vezes a tensão máxima na carga, dividida por π. E para obter ali a tensão máxima na carga, basta pegar a tensão máxima na fonte de alimentação, pode ser V1 ou V2, tanto faz, né? E descontar ali a queda de tensão do diodo, né? Então, atribuindo os valores, nós temos 12,03 volts. Então, essa é a tensão máxima lá no resistor, lá na carga. Calculando o valor médio da tensão, nós temos 7,66 volts. A corrente média lá na carga é o valor da tensão média na carga dividido por R, né? Atribuindo os valores, temos 137 mA. O pico inverso de tensão no diodo que vai bloquear, né? No caso os dois vão bloquear, só vão alternar ali o semiciclo, né? Conforme nós vimos na parte teórica, é 2 vezes o valor de pico da tensão de uma das fontes menos a queda de tensão de um diodo. Então, atribuindo os valores, o diodo D1 e o D2 devem suportar bloquear uma tensão de até 24,76 volts. A potência dissipada lá no resistor é o produto ali dos valores médios da tensão e da corrente dele, que dá ali 1,05 watts. Então, essa é a potência dissipada no resistor, né? Por fim, nós temos a frequência da ondulação da tensão de saída. Para um retificador de onda completa aqui, né, é 2 vezes a frequência do sinal de entrada. Se na entrada é 60 Hz, na saída será 120 Hz. Bom, então agora vamos para a bancada, né, ver o funcionamento do retificador de onda completa com derivação central na prática, né? Bom, então, caso esse vídeo está contribuindo aí com os seus estudos, né, deixe seu like, verifique a inscrição no canal, né, ative as notificações aí para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, aqui está então a montagem do arranjo que nós estamos estudando nessa aula, né? Topologia do retificador de onda completa com derivação central, né? Então, eu dei mais explicações na aula anterior sobre a parte do transformador aqui, né? Da parte de acionamento, proteção dele. Mas o importante aqui para essa aula é notar que, além agora das duas saídas do transformador, né, aqui pelo condutor com o isolamento vermelho, tem também então o uso do azul, que é o tap central da saída do secundário aqui do transformador. Tá? Lembrando que é um transformador com 9 volts, a tensão eficaz de saída em relação ao ponto médio, né? Mas se a gente pegar aqui entre as duas saídas aqui do condutor verde, né, nós temos o dobro, né? Temos 18 volts, porque o enrolamento é em série, né, na saída, e o ponto médio ali é o nosso terra ou referência aqui para esse circuito, inclusive aqui para as medições. Bom, então aqui nós temos cada saída do transformador aqui indo no anodo de um dos diodos, né, D1 e D2,
né? E aqui, né, a faixinha indicando qual é o terminal, que é o catodo de cada, junto, né? E daqui do catodo vai lá para um multímetro que vai medir a corrente e o retorno do multímetro vem então para a carga, correto? Aqui nós temos um resistor de 56 ohms, né? E o multímetro da direita, depois vocês vão ver ali, está medindo a tensão no resistor, né? Então, pessoal, a topologia é bastante simples de ser montada, porque basicamente é muito próximo lá do retificador de meia onda, né? Nós temos aqui como se fosse, então, dois retificadores de meia onda, né, trabalhando em contrafase, né? Enquanto um conduz, o outro bloqueia, né? Quando troca, o outro conduz e o anterior bloqueia, tá? Então agora eu vou alimentar aqui o circuito para a gente fazer a análise. Aí está, então nós temos a corrente que está indo para a carga aqui, pessoal, cerca de 138, mais ou menos, 139 mA, e a tensão média na saída está aqui em torno de 8 volts, correto? Bom, observando as formas de onda que nós temos aqui para o retificador, no canal 1 do osciloscópio nós estamos medindo a tensão de entrada desse enrolamento do transformador. No canal 2 nós estamos pegando a outra entrada, né, no anodo aqui do diodo de baixo, D2. E no canal 3 em azul nós temos a tensão de saída, tá? Então eu vou deixar primeiro apenas aqui o canal 1 e 3, tá? Só para a gente observar de forma um pouco mais fácil ali no osciloscópio. Então observe que quando nós estamos no semiciclo positivo da tensão de entrada, né, nós temos o diodo, a D1 aqui nesse caso, certo? Conduzindo. Então eu tenho também tensão lá na minha carga. Lógico que a tensão aqui ela é um pouco menor do que a tensão de entrada, porque eu tenho a queda de tensão em cima do diodo, que quando ele está conduzindo é em torno ali de 0,7 volts, né, aproximadamente aí. E quando eu estou no semiciclo negativo, esse diodo já não vai fazer mais a condução. Mas mesmo assim eu tenho aqui, ó, o sinal sendo aplicado, né, lá no resistor. Eu tenho tensão no resistor. E da onde vem essa tensão? Vem lá do outro secundário, né, ó, do outro enrolamento secundário. Deixa eu desligar o canal 1, olha lá. Observe que agora esse outro pulso aqui, ele está vindo da condução do diodo D2, que está no enrolamento de baixo ali, né, do transformador. Então eu posso deixar bem evidente para vocês, trocando aqui os canais, e vocês conseguem ver qual é a fase ali do transformador, ou a saída do transformador, que está aplicando a tensão no resistor em cada semiciclo. A composição dos dois resulta então na forma de onda no resistor ali, conforme mostra o canal 3, né? Pulsos sequenciais. A gente tem apenas um pequeno intervalo de tempo aqui, né, no crossover, onde a tensão chega a zero, enquanto nenhuma das tensões ali do transformador é capaz de superar ali os 0,7 volts de queda de tensão do seu respectivo diodo, né? Bom, pessoal, observando aqui no osciloscópio, nós temos que a tensão máxima aqui para o saída 1 aqui do transformador é de 13,9 volts, correto? E lá na carga, no resistor, é de 13,1. Então a diferença aqui é a queda de tensão no diodo, que está ali em torno de 0,7, 0,8 volts, né? Outra coisa interessante é observar que nós temos a frequência do pulso de saída, ó, 120 Hz, correto? Que é o dobro da frequência do sinal da rede elétrica, que nesse caso é 60. Né? Então, o transformador está sendo alimentado aqui na rede elétrica, né? No Brasil é 60 Hz. E lembre-se que o retificador de onda completa aqui, né, monofásico, ele é também, né, um dobrador de frequência para a ondulação da tensão de saída. Então nós temos lá 120 Hz, a frequência da tensão de saída desse circuito, né, desse retificador aqui. E eu vou agora
ativar a função de matemática aqui do osciloscópio para mostrar para vocês como é a queda de tensão do diodo D1, tá? Lembrando que para o diodo D2 o funcionamento é o mesmo, apenas com 180 graus de deslocamento para esse circuito. Então observe que quando... eu vou até desligar aqui o canal 2, que não é o nosso objetivo agora de mostrar. Olha lá, quando a fase 1 está com um semiciclo positivo, ó, certo? O diodo conduz. Então, a queda de tensão no diodo, ó, é praticamente zero, né? Na prática, a gente sabe ali dos 0,7 volts. Mas para uma análise ali de detecção de falha, uma análise mais inicial, a gente considera zero por algumas vezes. Já quando nós temos o semiciclo negativo, pessoal, observe que ele vai bloquear, né? Então ele vai ficar com toda a queda de tensão. Mas o que é interessante, pessoal, que nós vimos ali na parte teórica, que a tensão que o diodo deve bloquear para esse arranjo ali, né, pessoal, para essa topologia de retificador, é o dobro da tensão que nós temos lá para o valor de pico de uma das entradas. Mas aqui está parecendo que é igual. É por causa da escala que está sendo utilizada aqui para o sinal composto ali do sinal matemático, né? Olha só, ele está fazendo a conta, o canal 1, que é a tensão de entrada do transformador, menos o canal 3, que é a tensão na carga, certo? Ou seja, estou pegando aqui a diferença de potencial entre anodo e catodo. Só que quando eu venho aqui, ó, no ajuste, observe que a escala aqui está em 10 volts, tá? Ela fica por pouco tempo, mas ó, 10 volts. Já os canais, ó, eles estão com uma sensibilidade de 5 volts por divisão. Então, se eu colocar aqui na mesma escala, ou na mesma sensibilidade, agora 5 volts por divisão também ali para o resultado da operação matemática, observe que a amplitude do sinal aqui, ó, ela sai até fora da tela. Então eu vou ajustar as escalas só para deixar tudo aparente na tela. Canal 1 aqui primeiro. Ó, agora eu estou com 10 volts por divisão aqui a sensibilidade do canal 1 e 3. E agora eu vou fazer o mesmo para o matemático. Ok. Agora, pessoal, vocês conseguem ver ali a queda de tensão no diodo D1. Então, observe que ela é o dobro da amplitude negativa aqui do sinal do canal 1 ali, ou ainda da tensão que está alimentando o diodo D1. Né? Por quê? Porque esse diodo ele está bloqueando não só a tensão da fase conectada ali ao seu anodo, mas também está bloqueando a tensão da outra fase, que para ele, né, está polarizando reversamente. Então nós temos ali a associação dessas duas tensões em série, por isso que ele tem que bloquear o dobro, né, conforme nós vimos lá na parte teórica. O diodo que você vai escolher para essa função aqui, né, no retificador de onda completa com derivação central, ele tem que ser capaz de bloquear 2 vezes a tensão de pico da fonte, né? Então tá aí na prática mostrando para vocês como que é esse funcionamento. Vamos ligar aqui o canal 2, colocar na mesma escala, tá? Então observe aí que ele está bloqueando o canal 1 mais o canal 2, resultando nessa linha rosa aí, que é a tensão no diodo, né? Para vocês terem um pouco mais de ideia, dá para olhar aqui, ó, tensão máxima do canal 1 em torno de 14 volts e a tensão no diodo, o valor mínimo ali, em torno de 28 volts negativo, né? É o dobro. Em todo caso, pessoal, a tensão de alimentação para cada um dos diodos está sendo 9 volts, em torno de 9 volts. Vamos até medir ali, ó. Vou colocar aqui para fazer a medição de tensão alternada, né, que é a entrada do retificador. Olha, lembrando que o transformador daqui, o secundário dele é 9 volts, tem 10 volts porque a corrente que está sendo drenada é bastante baixa, né? Apenas aqui 141 mA, conforme nossos cálculos está relativamente próximo, né? Era para dar 137, mas a tensão aqui de entrada está maior do que nós consideramos no cálculo. Isso porque nós temos pouca queda de tensão aqui
no transformador, né? Esse transformador é para 1 ampere, né? Como nós estamos drenando bem menos do que isso dele, então temos aí pouca queda de tensão nas perdas dele, né? Então, com uma tensão de entrada um pouco maior, resulta também numa tensão média na saída, também um pouco maior do que o calculado, né? Temos aí aproximadamente 8,2, quando o calculado era 7,66, né? Vocês podem revisitar depois lá o exemplo numérico. De qualquer forma, né, pessoal? Se a gente considerar a tensão de entrada de apenas um dos enrolamentos, nós temos 10 volts, proporcionando aqui a mesma tensão que nós vimos na aula passada para o retificador de meia onda. Só que lá foi utilizado o dobro de tensão, né? Lá nós aplicamos 20 volts e aqui nós estamos trabalhando com metade da tensão de entrada. Mas estamos utilizando duas fontes de tensão, podemos dizer assim, em contrafase, né? Enquanto uma tem ali o semiciclo positivo, a outra no negativo. Ou seja, uma defasagem de 180 graus. Ok, pessoal? Essa já é uma topologia mais utilizada do que nós vimos na aula passada, que era o retificador de meia onda, tá? Porque nós conseguimos ter uma frequência maior na saída e isso vem a ajudar depois no processo de filtragem dessa tensão ondulada de saída, né? Que é aqui no canal 3. Essa tensão aqui de saída, pessoal, observe que ela é uma tensão contínua, porque ela não tem mudança de polaridade, porém ainda bastante ondulada, né? Nós veremos em aulas futuras como atenuar muito esse nível de ondulação. Tá? Mas essa é a tensão que está sendo aplicada no resistor proporcionado aí pelo retificador de onda completa com derivação ou TAP central. Bom, então agora chegou a hora de treinar, né? Então faço o download da lista de exercícios. O link está na descrição do vídeo aí, né? Onde você vai ter ali acesso ao PDF e você tenta resolver a lista. Depois eu vou subir um vídeo, vai ter o link também na descrição, para você conferir o teu desempenho, né, acerca desse assunto. Bom, então se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, deixe seu like, né, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações, né, para ser avisado sobre as próximas aulas. E também fica o convite aí para se tornar membro do clube do canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar ali contribuindo com a manutenção do lab, tá? Fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até logo!